A partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. Sejam bem-vindos ao nosso programa Psicanálise e Você. Eu sou Márcia Camargo, psicanalista clínica e didata, grafóloga e grafoterapeuta. Queremos agradecer primeiramente a todos que viram os nossos programas anteriores, o pessoal que está se inscrevendo no canal, e peço que vocês compartilhem, ative o sininho, mande para os amigos, coloque na rede de transmissão de vocês, faça o nosso canal crescer. E principalmente esperamos que vocês façam as perguntas dos assuntos que vocês querem que a gente comente nos próximos programas. Boa noite, J Quest. Boa noite, doutora Márcia Camargo. Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Ação Brasil e também da Rádio Nas Pegadas de Jesus, SP em Notícia, Revista em Ação. Estamos transmitindo ao vivo e a cores pelo www.acãobrasil.tv e pelo nosso canal no YouTube. É só você digitar aí Rádio Ação Brasil. Estamos ao vivo agora com o programa Psicanálise e Você. Você já se inscreve no canal, não se esqueça, tá certo? Ative o sininho para chegar notificações. Toda vez que tiver programa ao vivo aqui na Rádio Ação Brasil, vai chegar aí a notificação no seu celular, tá certo? E compartilhe nossa live aí nos seus grupos, nas suas redes de transmissão, como a doutora falou, e também aí no seu WhatsApp para todo mundo, para cada vez mais chegar ao alcance de mais pessoas aí do conhecimento da Rádio Ação Brasil e dos nossos programas aqui. Vamos lá, JCast. Lembra qual foi o tema que a gente comentou a semana passada? Lembro sim. Lembro bem. E qual que era, Jota? Síndrome de Estocolmo. Pessoal, eu não vou contar para vocês, tá? Só para a rádio inteira. Adivinha quem trouxe esse assunto? Esse que vos fala e vai explicar por que ele trouxe esse assunto para eu pesquisar e ver sobre a luz da psicanálise. Isso, o Síndrome de Estocolmo eu ouvi a primeira vez falar num documentário que eu não lembro agora, acho que foi pela HBO, tá, né? De um rapper americano que ele tinha algumas mulheres. E esse documentário, as mulheres falam sobre a relação abusiva que ela tinha com esse cantor norte-americano aí. Inclusive ele foi até condenado, mas demorou anos para que isso acontecesse. E lá tem um psicólogo falando, ele fala sobre a síndrome de Estocolmo. Aí eu fui pesquisar e foi um assunto que me chamou muita atenção. Bacana, Jota. Foi bom você trazer esse tema. É um tema interessante, né? Ele exigiu mais pesquisa ainda, porque quando a gente vê os informativos que tem lá no Google, ele é muito restrito, não tem toda a história ou como que ele chegou na história da Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo, para começar a gente falar primeiro, eu vou falar da pessoa que originou a síndrome, que foi o Clark Olofsson. Gente, eu não sei falar idioma sueco, então se a pronúncia estiver errada, sinto muito aí, mas é o que dá para fazer hoje no programa. Esse Clark Olofsson, ele nasce em fevereiro de 1947 na Suécia, né? O ambiente familiar que esse rapaz vivia tinha muitos problemas com álcool e, consequentemente, muitas agressões físicas por parte do pai. O pai dele, além de ser um alcoólatra, tinha um grau de de perversidade e agressividade maléfica. Ele era muito ruim, principalmente utilizando frases que humilhavam o filho. A mãe do garoto até tentava ajudar, mas ela também não tinha força psíquica e tinha muito medo das agressões do próprio marido. Olha que situação. É situação de intimidação, né? Eu tenho o poder e você é o submisso, porque para ter a síndrome de Estocolmo tem que ter o agressor e a vítima. Quando o Clark Olofsson tinha 11 anos, o pai dele largou a família. E depois disso, a sua mãe teve uma situação de saúde
que devido a essas agressões que ela também sofria e problemas com álcool, que ela também era alcoólatra, ela foi internada num hospital psiquiátrico. E ele, o Clark, ele foi para um orfanato. E posteriormente adotado, ele foi para uma nova família do qual ele não foi satisfatório, não foi bem recebido. Alguma coisa aconteceu, segundo que narra lá na pesquisa. E aí o que ele faz, né? Como ele já tinha visto a dinâmica do ambiente familiar, ele consegue falsificar a assinatura da mãe dele e ele ingressa na escola de marinheiros. Isso segundo a pesquisa, tá? Quando ele tinha 15 anos, ele consegue reencontrar com a mãe dele e ele vai morar com ela. Por quê? Porque ela havia se recuperado daquele problema psiquiátrico e ela conseguiu um trabalho numa loja. Então a família voltou a se reunir. Porém, lá nos anos de 1960, 1980, na década, né? O Clark, ele começou com pequenos crimes, né? E onde aos 16 anos ele foi colocado numa instituição comportamental para jovens infratores em 1963. Porém, 2 anos depois que ele estava nessa instituição, com mais 2 meninos, eles conseguem fugir para uma área rural, aonde o jardineiro dessa área rural faz a denúncia, chamando a polícia. E aí o que acontece? O Clark, para tentar fugir, ele agride os policiais. E aí ele foi preso e condenado a 3 anos de prisão. E no mesmo ano, olha que interessante, ele consegue fugir da prisão. Pelo que a gente vê aqui, devido à intimidação, à agressão de pai, tanto física quanto psíquica, psicológica também, com as frases, né, dizendo que ele não era competente, que ele era um menino ruim, que ele era... toda aquela coisa negativa ele recebeu do pai. Então ele partiu para esse caminho, porque assim, ele não tinha, como é que fala? Limite com a autoridade, quer dizer, a autoridade, ele brigava com essa autoridade porque não era uma autoridade satisfatória. E o Olofs, ele foi inicialmente condenado a 10 anos de prisão, depois que ele faz o quê? Ele foge da prisão, ele vai para onde? Para Ilhas Canárias, e a polícia tentando localizar, porque ele é um grande assaltante de banco. E o que acontece? Eles, pela escuta telefônica com a namorada que ele tinha, ele consegue ser o quê? Preso novamente. E aí o que acontece? Nessa coisa dele tentar se defender, ele saca uma pistola e acaba disparando 2 tiros no policial. E novamente ele volta para a prisão. Você vê, ele vai e volta da prisão, né? E ele sempre tem aquela ideia de que sim, eu tenho que fugir daqui. E aí o que o tribunal fez? De vez de deixar a pena para 10 anos, ele reduz para 8. E aí em 4 de fevereiro de 1969, o Olofsson, né, o Clark, escapou da prisão e foi para Ilhas Canárias de novo. E novamente ele volta para a prisão. Ou seja, a vida dele é entrar e sair da prisão e assim, como fugir. Porque ele falava assim, o pai... numa das pressões que ele fazia, dizia que ele era muito ruim, ele era o pior dos piores. E aí numa das pesquisas ele fala, se é para ser o pior, o melhor dos piores, então vou ser o melhor dos piores na vida. E é o que ele faz. E novamente ele volta à prisão. 2 meses antes dele ser libertado, ele escapa novamente dessa prisão. Em 2 de fevereiro de 1973, ele foi preso novamente, pois a polícia recebeu uma denúncia da faxineira que viu a arma no quarto de hotel onde ele estava. Ou seja, lá vai o Clark Olofs preso novamente. E aí dentro da prisão, o que acontece? Ele conhece o ladrão chamado Jan Erik Olsson, que tem uma profunda admiração por Clark. Por quê? Ele queria ser reconhecido e ter a mesma publicidade que o Clark tinha, porque ele acabou tornando-se uma celebridade do crime naquela época, então ele saía em todos os jornais. Esse ladrão, ele acabou criando um afeto, como é que eu posso dizer? Não é só afeto, uma admiração, porque esse cara sempre era preso e conseguia escapar, preso e conseguia escapar. E aí o que ele fez? Ele senta com o Clark e fala, você vai me ensinar tudo o que você aprendeu e como você age e reage para controlar e dominar as pessoas. E aí em 1973, não muito tempo atrás, né, o Jan Erik Olsson invade o banco
um banco em Estocolmo, localizado na Suécia, e ele faz refém 4 funcionários. E por 6 dias, olha que situação, ele exige o quê? Do representante do governo, a presença desse amigo que ele conheceu lá na prisão, e que ele ensinou como atuar com eficácia em assalto em banco. Esse amigo da prisão seguiu todos os aprendizados e passou a torturar as vítimas de forma que elas ficaram traumatizadas e inseguras diante da situação. Vamos pensar aqui num caso, Jota. Pensa que quando o Clark adentra o banco, esse amigo recebe como herói. Você vê, olha a influência desse cara negativamente num outro ladrão que passa o tempo todo da prisão sendo discípulo dele, tentando conhecer todas os ensinamentos, as técnicas, as manipulações. E aí, assim, em questão de honra, em questão de amizade, né, entre eles, ele pede a presença do Clark. E aí vai vir a história por que é a síndrome de Estocolmo. Aí o Clark faz o papel de quem vai cuidar dessas vítimas, ele vai preservar a vida desses 4 pessoas que estão lá presas junto com o Jean durante 6 dias. E aí, para a gente entender um pouco mais, o Clark fala, né, como que ele era de pequeno. Ele conta para esse ladrão, o Jean Eric, né, que o pai torturava ele, o pai batia nele, o pai socava a mãe dele. Então ele foi aprendendo dessa maneira a como a ser violento com as outras pessoas e a como manipulá-las, assim como o pai manipulava. E aí ele se lembra que num dia ele estava jogando bola com o pai com uma garrafa de bebida na mão. Ele chuta a bola no moleque, o moleque perde o equilíbrio, cai e ele bate e quebra o braço. O pai já bêbado, né, e já com aquelas agressividade latente dele, ele pega e chuta o menino. A mãe tenta vir salvar o Clark, mas ela grita da janela. E aí o pai vai discorrendo aqueles assuntos, palavrões de baixo calão para essa mãe. Aí o que acontece? O pai vai passear com ele numa outra situação, eles vão perto de um pier e ali não tem aquela barra de segurança, é uma coisa muito antiga e tem água em volta ali. A mãe sentada lendo um livro e o pai falando, não conversa com a sua mãe, não ouve ela não. E o menino fala uma resposta pro pai, mas eu gosto da minha mãe. Ele simplesmente empurra o menino da plataforma dentro da água. E quando ele faz isso, a mãe vem em socorro dessa criança. Porém, o Clark, ele afunda, ele tenta voltar à superfície, e o pai afunda a cabeça dele na água. E aí exige, olha, o cara quando ele tá bêbado, ele não tem noção, né? Ele quer que o menino pegue a garrafa de bebida que já caiu lá no lago, né? E aí ele vai fazendo essa repetição de afundar toda vez a cabeça desse menino, até que a mãe consegue salvá-lo. Pensa no sofrimento desse garoto durante a convivência com esse pai abusivo e agressivo e não tendo ninguém para protegê-lo. É um estresse pós-traumático e faz com que ele se revoltasse contra qualquer tipo de autoridade. Ele não tinha problema com a autoridade, ele simplesmente não respeitava, porque ele não conseguia nem respeitar o pai não era um exemplo de autoridade positivo. Então o que acontece? Ele falou que ele seria o melhor dos piores, né? Olha para onde foi a cabeça desse rapaz. Porém, o que aconteceu naquela época? Os jornais deram muito ibope, né? Como em muitos tempos atrás, que a gente ainda lia jornal, né? Que agora a gente não lê mais. Tudo que é negativo, tudo que não é positivo, dá ibope, né? E naquela época não fica diferente dos dias de hoje. E aí, dessa forma, ele também achou assim, se sentiu reconhecido, ou seja, quando ele não era reconhecido nem pelo pai e pela mãe, a mídia o reconheceu, só que ele reconheceu de uma forma negativa. Faz sentido para você, Jota? Total sentido. Quando a pessoa passa por essas situações que nós narramos aqui, de abuso, violência, agressão, ou mesmo de frases negativas que vêm sendo introjetadas ao longo dessa infância da criança, ela traz isso para a vida atual. Tanto que a gente comentou naquele programa anterior, né, Mentira no Trabalho, quanta mentira que a mãe não contou
não falou a verdade e impactou na vida daquela moça no trabalho dela. E aí, como é que vem essa história da síndrome, né? Isso acontece porque a vítima, ela, apesar dela ter consciência disso, o objetivo dela é proteger a integridade dela. Mas após ela entrar nessa jogada aí do sequestrador, assaltante, agressor, qualquer nome que vocês queiram colocar, o estágio emocional é o estresse extremo, né? E que faz o quê? A vítima acreditar que qualquer gesto gentil, bonzinho do seu agressor seja uma forma de protegê-la, né? Olha como a mente mente e como a mente é louca, né? A autopreservação do ser humano, o medo de morrer, ele faz de tudo para continuar sobrevivendo. Então essa vítima gera o que? Uma empatia. Parece até esquisito falar isso, né? É um assunto bastante delicado para a gente trazer aqui para a rádio e daria muito mais programas para a gente discorrer esse assunto. Então, quando ela cria esse sentimento de empatia naquele momento, existe o quê? Ela e o agressor. E aí o que acontece na síndrome de Estocolmo, né? É um estágio psicológico caracterizado em situações de tensão, medo, às vezes até mesmo situações de tortura, em que a vítima, por vivenciar todos os medos e anseios de sair dessa situação, ela passa a criar um afeto por agressor. Porque se ela pensa, né, na cabeça dela, né, ela cria uma narrativa: se eu for boazinha com ele, ele vai me judiar menos, ele vai me bater menos, ele vai me torturar menos. Então esse afeto se dá por essa situação do medo. Poxa, mas a pessoa não tem consciência, ela não está vendo que a pessoa é ruim, mas e o instinto de sobrevivência, né? E se fosse você que estivesse lá, como será que você reagiria? Talvez você fosse agressivo também e revidasse na mesma moeda. Mas e o medo, né? Aí você pensa: puxa, eu tenho minha família, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, eu tenho meus amigos, eu tenho uma vida lá fora. Toda essa narrativa que a sua mente vai te trazendo do que você tem da vida lá fora, você passa aqui acatar qualquer regra ou norma que esse agressor está te propondo ali. Agora tem mais uma outra situação que a mente tenta seguir, né? Qual é a situação menos dolorosa, que menos impacta em mim, e que menos vai doer? Também é doentio isso falar. Por quê? Porque assim, ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, ninguém quer passar mal na mão de um agressor violento, porque a gente não sabe o que ele pode fazer. Primeiro que não sabemos o que passa na cabeça dele. E todo agressor assaltante, a gente sabe que ele vem com aquela índole de maldade, né? E ele vai aplicar, ele está pouco se lixando com você, ele não tem empatia. Então, em caso de sequestro, assalto, que determina um longo tempo de duração, também acontece o quê? Em 2020 a gente viu com a pandemia quantos casais, né? E quantas mulheres foram agredidas, né? Quantas agressões domiciliares. Só que nessa situação, o que acontece? Às vezes a pessoa tem até condições de sair daquele momento, mas o medo dela de não viver, de não sobreviver, de não estar viva, ela vai acatar o que o agressor falou. Olha como é doentio isso, né? O fato curioso também é que a pessoa às vezes ela nem tem a noção, né, de que ela tá passando por isso com o agressor e leva a vida por anos. No caso, vou até falar, eu citei aqui o documentário, né, pra Sim. passar aqui a referência. O nome do documentário é Sobrevivendo a R. Kelly. O nome do documentário, ele foi produzido aí pela Lifetime. Tá. Hoje, se quem quiser assistir aí, pode assistir pelo Prime Video, né, da Amazon. Então, só para passar aqui qual o documentário que eu assisti que falou sobre a síndrome de Estocolmo. Legal, Jota, gostei da contribuição. Vamos lá, pessoal, vamos aprender um pouco mais para que a gente não venha cair nessas ciladas, né? Márcia Camargo, doutora Márcia Camargo, estão pedindo para mandar o link aqui, mas está bloqueado o telefone, estão pedindo o link aí. Tem gente participando aqui no nosso chat também. Mandar uma boa noite a todos vocês que estão participando aí no chat.
Cadê? Uma boa noite aí para doutora Kátia Balotin, Vera Lúcia, também ao Henrique Ferrari, a doutora Luísa Covos, nossa psicóloga aqui trabalha no mesmo prédio que a Radiação Brasil, a Adelaide Adriano, boa noite, também participando aqui, e a doutora Kátia Balotin. Ao pessoal que mandou aí que o J Quest falou o nome de todo mundo, quero agradecer por todos estarem participando. Se tiver pergunta, eu estou aqui disponível, mas ainda tenho mais coisa para narrar da síndrome. E aí eu vou pedir ajuda aos universitários, porque eu não consegui achar minha lista de transmissão, gente. Eu vou mandar agora. Nós fazemos ao vivo e a cores a nossa programação, né? Com erros e acertos, né, Jota? Com certeza. Então, vamos lá, voltando um pouquinho mais nessa questão do medo, né, do terror, e a vítima, ela passa a acreditar que se ainda está viva, é porque o agressor está protegendo-a e não querendo o seu mal. Olha como a mente, né, ela tem que arrumar uma desculpa, né, por causa desse medo, porque é muito, muito tóxico. Então a mente dela cria esse refúgio para evitar a dor de morrer, né? Essa situação pode ser encontrada em situações como escravos e senhores, né, na época da escravidão, pessoas submetidas a assédio moral em local de trabalho, tem muito disso, e geralmente no local de trabalho muitas pessoas vão com quadro clínico de síndrome do pânico, tá? Eu vi isso numa pesquisa e numa estatística, por isso que eu estou trazendo essa informação, e pode desencadear essa síndrome. Todos esses casos são características marcantes. É uma existência de uma relação de poder e submissão, ameaça de morte ou danos físicos e psicológicos e um tempo prolongado. Gente, é um tempo prolongado de intimidação. Não é 1 a 2 horas. São 6 dias, são 1 mês, são 10 anos, né? Depois eu vou trazer o sequestro de Cleveland para vocês entenderem o que eu estou falando. Quanto mais tempo a pessoa fica refém, ela fica domesticada pelo seu agressor, pois o tempo de privação e terror faz o cérebro procurar uma forma de sobreviver com o menor sofrimento possível. O medo da morte é tão aterrorizante que a mente procura um meio de escapar dessa tensão psíquica. O cérebro vai buscar uma forma de proteção tanto psíquica como física, porque ninguém gosta de sentir dor, tá? Então a vítima, ela pensaria assim, né? Eu tô pressupondo aqui, eu não tô na cabeça da vítima, nunca passei por isso, esperamos que ninguém passe por isso, nunca, jamais, de forma alguma. Ela pensa assim, já que eu vou morrer, deixa eu fazer as pazes com a morte. Aí é muito sinistro. Supondo que o agressor vai escolher a minha forma de morrer. Aí ele comenta com outro agressor, vamos eliminar a pessoa X no fogo ou na água? E nesse momento o cérebro da vítima começa a fazer uma análise debaixo do medo e do estresse, tá? Debaixo do medo e do estresse você não raciocina muito bem. Qual das duas situações são menos dolorosa e de finalização rápida? Ou seja, eu vou sentir menos dor e morro logo, né? Outro exemplo para ser passado aqui para vocês. Ser eliminado caindo num prédio de 10 andares é menos doloroso do que ser esfaqueado. O cérebro da vítima vai procurar uma dor menor e rápida para fugir do sofrimento prolongado. Pressupõe-se que quando se cai do 10º andar, você finaliza a vida ali, né? Agora, o esfaqueado é aquela dor, é aquele sangue, né? Aquele mal-estar, e não tem anestesia nem nada. Então, a pessoa fica assim, agora. E o agressor, ele sabendo dessa situação, ele faz o quê? Ele fica atormentando, intimidando, aterrorizando. Então perceba, né, como que o cérebro dessa pessoa entra num desgaste mental, gerando um estresse físico, devido que às privações da necessidade básica, que é o comer, beber, dormir, né, e ir ao banheiro, né, que é o mais importante. E muitas vezes você fica sem água, e quando você fica desidratado, você pode ver, a pessoa que está desidratada, ela não consegue mais raciocinar nada, ela não começa mais a ter conexão de informação. Na verdade, aqui na síndrome de Estocolmo, é manter a vítima sob tensão física e psíquica e na dúvida, sempre na dúvida. O que será que ele vai fazer comigo? O que ele pode fazer comigo, tá?
Então a vítima tem um medo, ela tenta se proteger o tempo todo disso e por isso que ela aceita facilmente, olha lá, facilmente as regras e as ordens impostas pelo agressor. Então assim, jamais vamos julgar qualquer pessoa, porque assim, a gente não sabe o tamanho do medo dela, não sabe a vivência dela, não sabe a situação que ela se encontra ou ela se encontrou naquele momento. Então, com o intuito, né, sempre lembrando, pessoal, o intuito de continuar a viver, mesmo com tudo que eu passei, eu quero viver, eu não quero morrer. Pois o agressor tem o poder de manter a vítima com vida ou não. Ele se coloca numa posição que ele seria o todo-poderoso ali. Eu deixo você viver ou deixo você ou eu posso fazer, deixo você morrer, tá? E aí o que eu vou fazendo aqui, né? O que acontece também? As mulheres que muitas vezes têm um relacionamento com seu cônjuge e sofrem agressões, né? Elas falam assim, mas hoje foi só um tapa, depois foi só um beliscão, depois foi só um soco, depois foi um braço quebrado, depois foi e aí chega o quê? A finitude, né? Aí não tem como. Porque às vezes ela até tem recursos para isso e tem apoio da família, mas ela tem medo de abandonar esse agressor. Por quê? Porque ele deixou tão introjetado esse medo, se você fizer alguma coisa, você não vai sobreviver. E ela acaba aqui, convivendo com essa atmosfera de medo. Por anos, né? E em algum momento essa chave vira e ela sai dessa emboscada. E aí eu queria trazer também, Jota, é o sequestro de Cleveland, que acho que ele vem na mesma linha daquele que você falou. É a história de uma mãe solteira com um filho, ele tem 6 anos, e ela vai procurar um emprego para manter a família. Ela é uma moça separada. E por algum motivo, a mãe dessa moça, ela não é muito assim de ajudar, de apoiar, ou de dar um apoio moral, né? Ela não tem muita empatia com essa filha. E quando a moça foi procurar emprego, ela deixa o filho com a avó. Só que nesse meio tempo, quando ela volta para casa, o ex-marido retorna à casa que ela mora com a mãe e o filho. E aí a mãe sai da casa, a avó, né? Acho que por medo desse gerro aí. E aí o que acontece? O ex-marido tenta pegá-la à força de tudo quanto é jeito e o filho tenta salvar essa mãe. Né, ele só tinha o quê? De novo 6 anos de idade, parece a história do Clark. E aí esse cara brutalmente pega esse filho e joga ele longe, evidenciando o quê? Maus tratos, e ele quebra o braço. E aí a mãe é obrigada a levar no hospital e a assistente social, vendo que o menino foi machucado de forma muito violenta, ela pega e entrega esse filho dela para o conselho, seria o conselho tutelar lá dos Estados Unidos, né? O que é o nosso conselho aqui. E aí o que acontece, né? Essa moça, ela passa por um momento que ela tem que procurar um emprego, tem que arrumar uma casa, tem que sair de fora da visão daquele marido. E aí ela pede ajuda para a mãe para dar uma carona até o fórum lá, seria o fórum, né? Um lugar onde ela teria que ir se apresentar. E aí o que acontece? Ela entra numa loja de conveniência procurando o endereço, que pela época da história, não é que nem hoje, na nossa época ainda tinha o guia de rua, né? A gente aprendia o caminho quando o pai e a mãe ensinavam os caminhos pra gente. E aí o que acontece? Ela tenta chegar nesse fórum e na loja de conveniência o cara fala assim, eu não tenho noção de onde fica. E aí ela tem uma amiga cujo pai ela conhece de vista, né? Ele não é íntimo e pessoal. E ele fala para ela, deixa que eu te levo lá. E aí ela fala, tudo bem, né? É pai da minha amiga, ela não tem o desconfiômetro ligado. E ela vai, ele fala assim, mas vamos passar em casa, porque assim, seu filho tem 6 anos, de repente ele gosta de animaizinho. Ela fala, ele gosta muito, então a minha cachorra teve 6 cachorrinhos, então eu vou dar um de presente para ele. Só que ela está entrando numa cilada e ela não está com o desconfiômetro ligado, porque ela está tão preocupada em chegar no horário, porque ela não poderia perder o dia e o horário para pegar o filho dela e se justificar perante a lei, que ela aceita de bom grado, né? O cérebro não parou ali para pensar, peraí, isso aqui tá errado. Aí ela entra na casa e falou, não, mas a cachorra tá aqui fora, não, mas os cachorrinhos estão lá dentro. Aí ela entra, vê a casa toda suja, aí fala assim, não, é lá no 2º andar, porque eu não quero que eles fujam. E a hora que ela se vê que ela tá numa cilada, já é tarde demais. Ou seja, o cara pega, amarra ela, deixa ela dependurada, né?
E aí vai fazendo as privações, né? Privações de comida, privações de bebida, privações de ir ao banheiro, né? E ela pede, pelo amor de Deus, porque ela quer buscar. Só que assim, ela não teve o desconfiômetro, ela não teve essa noção. E o que a gente fala nos dias de hoje, né? O que muita gente esqueceu. Cuidado com o estranho. Ah, mas é o pai da minha amiga. Tá, mas você conhece ele bem, você sabe como ele é, já frequentou a casa, já conheceu a mulher dele, os outros filhos dele, né? As pessoas, elas são muito assim, confiáveis demais, né? E acho que é um alerta aqui, né? É melhor sempre ter um pezinho atrás, né? Uma questão de segurança, né? Ah, eu vou deixar minha filha aí, mas é o pai da menina lá, não tem problema. Será que não? Ah, eu vou deixar com a mãe, meu filho ir. Será que não? Eu acho que a prevenção sempre foi o melhor remédio, né? Já diziam os nossos avós e bisavós, né? Não pega na mão de ninguém, não pega bala com ninguém, não faça nada com ninguém que seja estranho. Exatamente. E aí o que acontece? Nessa dependência dela da carona, né? Porque ela não tinha mais ninguém para ajudá-la. Ela passa lá presa com esse cara durante 10 anos. Só que nesse período, o que ele faz? Ele judia dela de tudo quanto é maneira. E quando ela engravida, ele a maltrata tanto fisicamente até que ela consiga abortar as crianças que ela engravidou dele. E aí nisso ele pega uma outra menina, que também da mesma faixa etária dela, e leva como prisioneira. Que também era amiga da filha dele, que a filha dele não tem nem noção quem é o pai, olha que coisa louca. E aí ele pega uma terceira, que também era conhecida. E aí o que acontece? Com essa terceira, ele tem essa criança, né? Essa menina engravida dele, essa menina fica dentro de casa também, ela não tem noção de quem é o pai. E aí quando ele pede para ela sair de casa e começar a cavar no fundo do quintal, ela fala assim, tem que cavar 3 covas, né? Porque nós somos em 3, eu não sei o que você vai fazer com a sua filha. E ela, por algum momento, ela começa a narrar para ele a história de Deus, de bondade, que ela tem esperança. E ele sempre usou um argumento que deixou ela muito triste. Ninguém procurou por você, ninguém deu falta de você. Não tem cartaz seu nos postes como tem da fulana e da ciclana. Olha que situação, né? Ela não tinha ninguém que a protegesse também. E aí o que acontece? Depois de 10 anos, ele por algum descuido deixa a porta aberta e a filhinha dele fala, mamãe, a porta está aberta. Será que a gente não pode sair? Aí a mulher vê a possibilidade de fugir e começa a gritar e os vizinhos começam a vir acudir e chama a polícia. Só que quando a polícia chega, essa parte é mais interessante. A pessoa está tão domesticada, está tão traumatizada, está tão intimidada com as maldades daquele agressor, que ela esconde a amiguinha dela e ela se esconde num lugar. Aí o cara fala, ai polícia, estamos entrando, tem alguém aí? Ela fala para a outra, não é a polícia, é ele que está mentindo para a gente. Olha o que ele fez com a mente dessa mulher, né? Nossa. Ele acabou com a dela e com a da menina. E assim, quando eles entram, elas se escondem mais ainda. Aí quando elas conseguem entender que é um policial e é uma policial feminina também, elas conseguem sair da casa. É muito interessante. Tanto que em junho de 2014 ela escreve o livro dela contando a história. Chama-se Libertada, está na Amazon Prime. É baratinho, né? E tem edição em português. Aí o que acontece também? Em junho de 2015, as outras 2 meninas que foram sequestradas por esse agressor, elas também escrevem o livro chamado que? Esperança. Que é a Amanda Berry, que é a segunda sequestrada, e a Gina de Jesus, que é a terceira. E a primeira que conta e narra essa história é a Michelle Knight. E aí o FBI ajuda ela de uma certa forma, e aí quando ele vai oferecer o guardanapo, ela se encolhe toda de medo. Aí ele fala assim, não, eu só tô... Ela, não, por quê? Porque o agressor, olha como ficou ancorado isso na mente dela. Ele punha a comida e enfiava o guardanapo na boca dela para ela não gritar. Nossa então, Senhora. Vale a pena assistir para você ver, né, como é que funciona uma mente assassina e como que isso ocorre, como que as pessoas ficam totalmente destruídas psicologicamente. Aí você pergunta, né, o que a psicanálise tem para dizer para a gente aí? A psicanálise, ela tem como te ajudar, né? Só que assim,
Se a gente for voltar no assunto anterior, do programa anterior, a gente falou que tudo acontece na infância, lembra? Sim. E o Freud já falava isso, que se você verificar a história infantil de todos os adultos traumatizados hoje, você vai saber aonde está a causa. A psicanálise ajuda? Ajuda sim. Agora, se a pessoa vai modificar ou vai melhorar, nós não temos essa resposta, é só o tempo. Porque assim, como cada um de nós, nossa digital, é diferente, cada pessoa também é diferente. Então cada um vai reagir e agir de forma totalmente diferenciada, não tem padrão. Existem estatísticas, mas assim, mentalmente não dá para eu fazer uma estatística. E aí assim, tem que tratar o paciente que passou por esse trauma e a família. Então é todo mundo. É todo mundo, porque todo mundo está envolvido na situação. E talvez quem está cuidando dessa pessoa que passou pelo trauma também tenha aquela dificuldade, porque não sabe como lidar. E ela também precisa de apoio também, psicológico. É, demais, né? E aí o que acontece? A síndrome de Estocolmo, né, com o Jan Erik Olsson, que é o ladrão que manteve essas pessoas, gerou esse nome por quê? Porque foi feito um assalto nesse banco, na Suécia, onde a cidade chama-se Estocolmo. E assim, Estocolmo porque sofreram durante 6 dias, até uma dessas refém, que era um homem e 3 mulheres, ela se apaixona pelo Clark, porque o Clark ele foi o bonzinho, e o Jan Erik é o que foi o torturador pior da história. Faz sentido? Total sentido. Entende por que a gente tem que buscar informação lá atrás? O quanto que o Clark sofreu lá atrás também, e o quanto ele foi um mestre em ensinar as coisas negativas? Tudo aconteceu na infância dele. Também, novamente, né? Na infância. Exatamente. E aí, Jota, o que mais temos aí? Alguém falou alguma coisa? Fez alguma pergunta? Tem, daqui a pouquinho eu vou falar aqui as perguntas, a pergunta na verdade, né? Mas antes tem uns comerciais. Vamos lá. Estamos voltando ao segundo bloco do nosso programa Psicanálise e Você. J Quest, tem perguntas aí para nós? Temos sim, a pergunta aqui da doutora Kátia Balotin. Cadê a pergunta dela aqui? Como uma pessoa pode se curar da síndrome de Estocolmo? Existe essa possibilidade ou ela nunca mais será a mesma pessoa? Então, doutora Kátia Balotin, é uma incógnita, né? Porque como eu acabei de falar agora há pouco, pode ser que a pessoa até se recupere e vire a chave daquele trauma, mas ela fica tão domesticada, ela fica tão intimidada, introjetada com aquelas cenas que aconteceram, que ela tem medo. Pode ser que sim. Tá certo. A Rô também mandou aqui a pergunta. E aquelas pessoas que não são ameaçadas de morte, porém sofrem violência psicológica? A pessoa diminui, cadê a pergunta dela? Ela mandou aqui a pergunta logo abaixo. Márcia, e aquelas pessoas que não sofrem ameaças de morte, porém sofrem violência psicológica severa e não conseguem sair daquela situação? Essa prática também é caracterizada como Estocolmo? Sim, ela é caracterizada com Estocolmo por quê? Porque ela sofreu de uma forma abusiva e intimidadora, né? Que a gente só vai conseguir levantar mais dados, Rosângela, se ela vier para a terapia. Tudo que é abuso e estresse, tudo que é intimidação, tudo que é opressão e a pessoa passa por necessidades físicas é considerado síndrome de Estocolmo. Tá certo. Se você quiser deixar a sua pergunta, pode ser no chat pelo YouTube ou no nosso telefone ao vivo 39519477 ou em nosso WhatsApp 11 972 973 530. Agradecer aí a participação aqui pelo chat do Thiago Kaufmann, também da Tarsila Yumi Hikagi. Quem mais? Adelaide Adriano mandou aqui uns relatos. Abraço aí pro Thiago, abraço aí pra Tarsila. Isso, Adelaide falando que o teu programa está muito bom. Adelaide Adriano, né? Isso. Ela tá sempre participando com a gente nos nossos programas. Nosso ouvinte Gratidão. Aqui da Rádio Ação Brasil, falando do interior de São Paulo, Agudos. Agudos? Agudos. Vou pesquisar no mapa onde é.
Vamos lá, Jota Quest. Você acha que você tem... Você não, né? Que você é você é figurinha fora do álbum, né? Eu não posso perguntar pro Jota, mas ele é um grande companheiro aqui da rádio. As ideias brilhantes parte dele também, tá, pessoal? Como é que seria para você, meu telespectador, ouvinte? Aí a Kátia também tinha mandado aqui no particular, né? No telefone 11 965 860703. Como se comportar para entrevista de emprego? A pessoa morre de medo. Tem solução? Tem. Vem fazer terapia. Como que a terapia vai ajudar? Ela vai verificar onde está esse medo, esse trauma de fazer entrevista. Uma outra pergunta que ela fez também, que ela falou assim: como que eu faço para fazer uma apresentação na minha empresa, que eu morro de medo, tenho uma vergonha grande de falar na frente de todo mundo, de gaguejar, de errar o slide, de falar a palavra errada. Tem solução? Tem. Todo trauma, todo medo, toda timidez, toda a falta de segurança, ela está arraigada em algum problema que aconteceu lá na infância ou na adolescência, né? Que a pessoa foi acuada, a pessoa foi humilhada, a pessoa foi colocada para baixo por algo ou alguém da família ou da escola ou do trabalho, que ela se sente impotente de falar diante do outro. Por quê? Porque ela tem medo do que o outro vai pensar dela, do que o outro vai falar dela, do que o outro vai denegrir a imagem dela perante os demais da sua empresa. Quando você domina o assunto e você domina a sua área e tem conhecimento dentro da empresa, ninguém pode te questionar ou te contestar, a menos que ele ou ela passe um tempo conhecendo o seu trabalho para entender como é que funciona a dinâmica do teu departamento. Então, vem para a terapia. Não consegue falar em público? Vem para terapia. Tem medo de gaguejar? Vem para terapia. Tem medo de apresentar o relatório na empresa? Vem para terapia. Tem medo de se posicionar diante dos seus colaboradores e diante do seu chefe? Vem para terapia. Porque tem algum momento que você vai na terapia falar qual é a situação que você vai se relembrar, né? Por isso que o Freud falava da livre associação de ideias, onde você vai falar de tudo, aí você vai ter aquele insight: ah, já sei, foi por causa daquela professora que falou que eu não sabia nem apresentar o jogral. O jogral já não é nem da época de vocês, gente. É uma coisa antiga. Na época da faculdade, o pessoal ia com a folhinha lá de sulfite, né? Vou até fazer uma representação aqui. Sulfite, o professor falava assim: é para apresentar o trabalho, mas não é para ficar lendo o que está no papel. Ou nos slides, né, que a gente colocava aqui, o pessoal ficava lendo slides de vez de olhar para a plateia. Mas aí a gente tem técnicas dentro da psicanálise, né, dentro da programação neurolinguística, da qual eu sou especialista, onde a pessoa consegue, né, se posicionar e acabar com aquele medo de vez, acabar com a causa para eliminar o efeito. Tá certo. Mais Então, alguma pergunta aí? Não, só foram essas duas perguntas hoje aqui. É isso aí. A Adelaide Adriana mandou aqui: fica próximo a Bauru. Agudos. Bauru. Me aguarde, Adelaide. Quem sabe eu não passo por aí Agudos. Em breve. A partir de junho, né, vamos pegar a estrada. Então tá chegando já. Pegar não, né? Nós vamos rodar pelas estradas. Nossa língua portuguesa, que o vocalista não me ouça. Então, pessoal, eu fico aí aguardando as perguntas de vocês, o Jota também, sugestões de assunto que vocês queiram falar, né? Ou a gente começar a trazer algumas pessoas para participar do nosso programa, né, Jota? O que você acha? Também, perfeito. Será que a gente trazendo uma dentista para falar do medo do dentista? A psicanálise resolve, Jota? Eu acredito que sim. Você acha que sim? Após 4 programas já, né? Hoje é o quarto, né, Jota? Os outros 2 anteriores foi o Calixto e Amigos, né, que eu vim aqui participar. Exatamente. Falando um pouquinho da psicanálise. A gente ficou de falar do dedo podre, né? Vamos trabalhar esse assunto a semana que vem, Jota? Tá certo, vamos sim. Todo homem não presta, toda mulher só pensa em dinheiro, todo homem é galinha, toda mulher só pensa em status. Será que é verdade isso? Próximo programa.
que será que tem por detrás de todas essas frases, né, que foram aí reverberadas durante muitos anos, né? Anos. Quais serão os traumas, medos, né, situações vividas aí, que nem no caso que a gente viu aqui da síndrome do Estocolmo, a mentira no trabalho no programa anterior. Então, pessoal, eu desejo para vocês uma ótima semana, um excelente feriado e eu espero vocês na próxima terça-feira, se Deus assim o permitir. Beijos! Uma boa noite a todos. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso canal aí no YouTube e procurar na playlist lá Psicanálise e Você, tem todos os programas, tá certo? Todas as referências que falamos aqui sobre livros, filmes e séries, já coloquei aqui na descrição. Se você tá assistindo, não deu curtir, dá o curtir aí para chegar a cada vez mais pessoas o programa Psicanálise e Você. E também no próximo programa o J Quest vai dar uma aulinha de como vocês fazerem rede de transmissão, tá? Que aí vai mais rápido. Eu vou fazer um curso. Isso. Vou dar um curso. Então, J Quest, boa noite para você, obrigado pela companhia e eu te vejo na próxima terça-feira. Uma boa noite a você, doutora, e também a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Até semana que vem aqui no programa Psicanálise e Você. Acabamos de apresentar o programa Psicanálise e Você, na radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. www.radioaçãobrasil.com